Deus, a Bíblia e a ciência, mais uma vez com Gerson Pereira. Vamos começar não, né? Vamos começar hoje já entendendo Deus, né, Gerson? Exatamente. Mas vamos nessa fala de hoje resumir algumas características de Deus, algumas identificações. Alguma coisa da natureza da pessoa divina, alguma coisa da funcionalidade da divindade e o propósito dele, como está colocado na Bíblia. Então, o Deus da Bíblia, nós já falamos outro dia e vamos continuar, não é uma figura solitária, não. Ele é uma figura solidária. Eu me lembro assim de 2, 3 passagens da Bíblia que apresenta Deus em 3 pessoas. No capítulo 1 de Marcos, do Evangelho escrito por Marcos, está relatado o batismo de Jesus. Naquele momento, o escritor disse que ouviu-se uma voz do céu que dizia: "Este é o meu filho amado." Ao mesmo tempo, um símbolo veio sobre a cabeça de Jesus, representado por um pombinho. E ali estava Jesus sendo batizado. Ora, se este é meu filho, aí eu peço para você lembrar, Oséias, daquele ditado, você lembra? Filho de peixe, Peixinho é? Filho de Deus tem que ser Deus. Tá certo? Filho de rinoceronte não nasce pombo correio. Então, a natureza de Deus está dividida em 3 personagens distintos nessa passagem. Uma outra passagem interessante está em Mateus, capítulo 28, verso 19, em que Jesus fala para os discípulos: "Ide a todas as nações, ensinando-as e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Quando você fala em nome, você está falando de pessoas. Quando são coisas, como por exemplo, há quem diga que o Espírito Santo é uma energia. Você não fala em nome de energia. Até o pronome é outro, não é quem, é que. Energia não é um quem, energia é um que. Então, não é possível que você fale assim: "E de batizar em nome do Pai, do Filho e da energia do Pai." Esta frase é impossível de dar sentido. E não foi dita, né? E nunca foi dita. Isso é importante, nunca foi dito. No capítulo 11 de Gênesis, depois do dilúvio, estava sendo construída uma cidade e uma torre. E a presunção das pessoas lideradas por Nimrod, a presunção idiota era atingir o céu com a torre. Entretanto, o relator do livro de Gênesis relata nesse capítulo 11 que alguém diz assim: "Vinde, desçamos e confundamos a língua." Tem muita coisa para se pensar aqui, Oséias. A primeira é a certeza que aconteceu isso. Porque todos os homens vieram de uma única origem. Por que eu falo português, você fala português, fala francês, você fala outras coisas por causa da sua profissão, jornalista fala outros idiomas. Então, o Will fala francês. Por que isso? Houve essa confusão de língua. Mas quem é que fez isso? Olha, alguém falou: "Vinde." Quando eu falo vinde, eu estou falando com pelo menos 2 pessoas. Quando eu falo com uma pessoa só, eu falo vem ou venha. Aí acontece uma coisa interessante. Que é com pelo menos 2, podia ser com 13.
Mas não é o caso, porque nas outras passagens fala-se de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a divindade não é solitária, é solidária, é uma comunidade divina. E esse é um fechamento muito importante. Agora, Gerson, em que implica essa distinção que acaba de ser colocada, então? Oséias, todo grande empreendimento é tocado por dirigentes e eles têm funções específicas. Qualquer empresa tem um presidente, tem diretores, tem diretor do setor de recursos humanos. Então, na economia da redenção, da salvação, o que é o assunto da Bíblia, tem que haver uma hierarquia, tem que haver distribuição de funções. É por isso que tem Pai, Filho e Espírito Santo, numa sequência, toda vez que aparece, é nessa ordem: Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Agora, tem uma última pergunta. A gente está falando aqui também de uma hierarquia, seguramente. Mas dentro do que foi dito, essa hierarquia, ela seria apenas funcional ou não, hein, Gerson? Sim, perfeitamente. Apenas funcional. Nós montamos aqui uma equipe, somos 3 homens, mais os que vão apresentar o programa na rádio. Vamos dizer que somos 5 homens, 6 homens. Eu sou homem igual a você, igual ao Will, igual aos outros. Uma coisa. É possível até passar partes de um para o outro no caso de uma transfusão de sangue. Somos todos homens. Mas, diante do programa de rádio, tem um que dirige o programa. É a sua pessoa. Uhum. Nós somos iguais em natureza, mas em função não somos. Se não for assim, os Zés não tem ordem. Então hoje eu vou chegar aqui no auditório, na rádio, no microfone. Hoje quem dirige o programa sou eu. Toda a sequência do Zés não foi cumprida. O Will, que é o cinegrafista, imagina que ele... Olha, não preciso de vocês não. Ou se nós dissermos isso para ele, as coisas não fluem. Então, na divindade, apesar de todos terem a mesma natureza, como nós temos a mesma natureza, somos homens iguais enquanto natureza, cada um tem função específica. E eu sei que isso estimula a sua curiosidade, mas nós teremos oportunidade de discriminar essas coisas. Destrinchar melhor. Muito bem. Então vamos continuar. Tá muito bacana, hein, Gerson? Obrigado mais uma vez. Vamos sim. Continuar. Deus, a Bíblia e a ciência. Tchau, tchau. Um abraço.